Pronto, gente. Então, boa noite. Uma penúltima vez que nos vemos, né? Mas semana que vem a gente encerra. Parece que era tão rápido, mas eu achei que sendo rápido foi tão lento. Parece que foi, eram 3 meses que deu isso. Um pedacinho de junho, julho, agosto, setembro. Enfim, esticou um pouquinho mais. Ainda assim, como parece que demorou, né? Apesar que 3 meses não é tão pouco tempo assim. Inclusive foi metade da pandemia. Mas vai ser mais ou menos isso. E a gente chegou aí naqueles pontos, né? Vale a pena, já comentei isso, mas vale a pena fazer aquele retrospecto, né? Que a gente viu as coisas mais pontuais e talvez assim mais fora daquilo que vocês eram acostumados a conversar sobre vinhos. E aí foi entrando em vinhos que também não era exatamente o que vocês eram mais acostumados, e aí sim a gente vem ali para claro, passando por aquelas outras áreas conexas que também são importantes, a gente vem aí para falar efetivamente, né, de degustação, harmonização e serviço. Eu particularmente não gosto muito da ordem que tem nesse curso, mas para todos os efeitos a gente consegue fazer, invertendo um pouquinho uma lógica que eu acho melhor, a gente consegue fazer do mesmo jeito chegar nos mesmos lugares. E é isso aí. Então, hoje, outra coisa que eu acho que é importante dizer, né, harmonização, base para harmonização é base para, primeiro, análise sensorial, né? Porque, afinal de contas, é aplicar aquilo que a gente via de coisas específicas no vinho para fazer com que isso se combine com a comida, né, ou com o cardápio todo. Como vocês devem ter percebido aí, né, não dá muito certo aquela coisa, e eu pego muito nessa tecla, né, não dá muito certo essa coisa de falar da carne, da massa, tem um monte de coisas que fazem diferença, né? É a mesma coisa do vinho, né? Pô, entre Cabernet e sei lá e Pinot tem muita diferença, e entre vários Cabernet tem diferença, inclusive em relação à origem, por isso que a gente precisa ter um pouco essa ideia, assim, né, de um conhecimento prévio de características de uvas e regiões para chegar naquele, olha, essas características parecem que vão legais com as características desse prato. E não é uma coisa impossível, sabe? Eu acho que, inclusive, ela é uma coisa muito de deleite, de tudo que a gente vai estudar aqui, o mais tranquilo. O sensorial exige que você tenha ali um pouco, né, de teorização. E a harmonização, o teorizar a harmonização, na realidade, é escrever aquilo que você percebe e calibrar, digamos, algumas coisas de sensorial ali. Uma coisa que eu acho importante dizer, é bem verdade que sei lá carne, vamos usar um exemplo aqui, filé ao molho madeira não vai legal com vinho branco, mas se eu achar bom, eu posso comer, claro. Não há nenhuma lei, não tem nenhum fiscal do teu lado. Às vezes tem uma gente chata querendo se meter. É evidente que não tem problema, mas a gente, como profissional, precisa pensar, né, do cliente para frente, não do cliente, né, não da gente para trás, né? Não está ali falando a nossa opinião. Os gostos pessoais, eles podem acontecer do cliente para frente e da minha casa para trás, né? Não cabe a gente, porque senão não teria o menor sentido, porque às vezes acontece isso, né? Alguns alunos às vezes ficam meio nervosos, assim, mas eu acho bom, ok. Tem gente que gosta de sentir dor, tem gente que gosta, sei lá, tem algumas preferências estranhas, e não há problema nisso. Agora, né, quando a gente está orientando aí uma harmonização, pensando naquilo que se tem, pensando sobre tudo, e inclusive em questões sensoriais, né, alguns parâmetros a gente tem que ter. Tem coisas que elas não adianta. Se você achar ótimo, que legal, mas elas não têm muito sentido, né, elas não se completam, elas não interagem bem, e por aí vai. Então, algumas vezes a gente tem que, né, dar olha, isso aqui não é bem assim. Mas eu gosto. Seja feliz continuando fazendo isso, mas não passe isso adiante, porque não cabe, assim, à luz, né, do estudo, que não é tão teórico, bem na realidade, mas que existe aí de harmonização. Eu queria fazer uma primeira rodada de perguntas de você. Eu fiz exame de sangue e está me machucando o curativo. Eu queria fazer uma primeira rodada de perguntas de vocês, dúvidas, questionamentos, para depois dar uma olhadinha no fórum. O fórum, dessa vez, eu só não vou projetar, até porque não sei se é útil para vocês, mas quero ler algumas coisas,
Até mesmo para não dizer quem é quem, né? Acho que a gente pode conversar sem dar nome aos bois. Aos bois, desculpem. Foi apenas um ditado. Espumante ácido e chocolate, por exemplo, não dá certo, não dá muito certo, exatamente. Ah, você gosta, que legal, não tem problema. Mas, em tese, fica mais agressivo, né, e sem gosto, né? Eu não consigo tomar nem com Coca-Cola, aliás, eu não tomo Coca-Cola nunca. Mentira, eu tomei um golinho ontem, acho que foi. Mas eu já não gosto de Coca-Cola nem pura e bem gelada, imagina um bolo, não sei, que eu acho um horror. O professor Firmino Esplendor odiava a Coca-Cola e ele tinha ele excomungava os alunos que tomavam Coca-Cola. Não lembro como é que era a frase lá, mas estão tomando essa porcaria. Mas realmente eu nunca gostei, eu não sei por que as pessoas gostam tanto de Coca-Cola, mas tudo bem. Então, podem começar, podem fazer aí questionamentos se queiram, se quiser abrir o microfone, em princípio está sem fila aí, podem ir abrindo e conversando, se der aí uma confusão, a gente põe ordem aí, não tem problema, só pede que alguém aguarde um pouquinho, mas é isso. Hoje, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Aquele momento. Sem perguntas? Professor, me desculpe, Oi. eu não escutei quase nada desse início, porque eu estava numa ligação com o Sérgio Queiroz, lá da Baco, mas não vem ao caso. Eu queria lhe pedir desculpas, porque eu baguncei a atividade inteira de harmonização, porque eu não entendi. E eu sou uma pessoa que estou morrendo de vergonha, porque eu sou um jornalista que não tem interpretação de texto. Mas eu queria dizer para você que eu tenho muitas dúvidas sobre a harmonização, mas eu preciso organizar minhas ideias ainda. Então, espera aí, daqui a pouco eu volto. Tudo bem. Aqui, ó, vamos ver o que o editor disse. Valorizo muito quando eu abordo que apesar das diversas harmonizações que a teoria coloca, é importante deixar claro que o gosto pessoal deve ser levado em conta. Claro, eu talvez, inclusive, não tenha salientado uma coisa que é importante. Imagina vocês ali na prática, pode ser o melhor ou o pior cliente, indiferente. Aí o cara tá ali, te pede, sei lá, uma mousse de chocolate com merlot. O que você vai fazer? Nem tudo é assim, a gente tem que pensar que o setor de hospitalidade, ele versa muito efetivamente em hospitalidade, em fazer as pessoas sentirem-se bem. Claro, né, isso não vale tudo, né, sentir bem não é tirar a camisa dentro do restaurante, evidente que não, mas comer mousse de chocolate com merlot é uma coisa assim que vai sair cheiro para as outras pessoas, vai atrapalhar, vai ser, se for em Salvador talvez. Em Floripa também na beira do mar os caras costumam fazer isso, e às vezes até no meio da cidade, muito engraçado, na cidade litorânea as pessoas, principalmente os turistas, eles acham que é um território, né, é muito engraçado isso, né, praia é praia, supermercado, restaurante é restaurante, e por aí vai. Mas efetivamente o que eu acho que a gente tem que ter bem claro é isso, assim, e talvez tenha abertura para você dizer para ele, olha, eu acho que se você pedisse um vinho do Porto, iria melhor, tem ali, talvez, aqueles moscatel, uns Málaga, eu acho que vai bem com chocolate, que tem um pouco de oxidação, um pouco mais de estrutura, mas se não der para ser, e outra coisa, se a tua opinião talvez não vá fazer, não vá ser nem bem-vinda, assim, nem que, não é que vão ser grosseiro contigo, mas que o cara não quer, ele quer aquilo mesmo, ponto. Tá bem, serve para ele, não faz o menor sentido. Isso aí é igualzinho que para carta também, igualzinho que para falar de vinho. A gente não tá ali, a gente não é censor, não tá ali para dar porrada, tá? Imagina o cara fala alguma bobagem ali qualquer, nossa, esse branco, isso não é nenhuma indireta para a unidade passada, tá? Eu só tô ainda, até porque agora a gente aprendeu, então a gente já pode falar no mesmos termos, mas aí o cara fala, esse branco tá pouco tânico, aí você vai olhar para ele, não mata, não tem taninos em vinho branco. Calma, talvez até você possa explicar decentemente. Se ele estiver disposto, as pessoas não estão dispostas,
E às vezes elas têm, e às vezes o cliente é dono da razão também, e eu não faço a menor questão de tirar as pessoas da sua ignorância quando elas estão dentro da caverna, do mito da caverna lá, né, quando elas querem, porque eles não querem, às vezes as pessoas têm certezas tremendas e por aí vai. Então, mas eu acho que tem que ter, antes de mais nada, sensibilidade, tato e uma boa conversa. Então, eu acho que é o principal disso aí. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria falar a esse respeito. Em síntese é isso, né? Não, o fato de algo não ser exatamente como seria preconizado e como seria o melhor dos prazeres juntos, não faz com que a gente não tenha que dizer que está errado, que não pode ser assim. E, eventualmente, a gente tem licença para falar isso e melhora o atendimento. Algumas vezes não, algumas vezes eu acho que só vai piorar. Como a Paula disse, se o cara quer o vinho de 50 pila e não vai adiantar tu querer provar para ele que talvez nem que o mais barato e nem que o mais caro é melhor, às vezes nem tudo é uma questão de preço. Tem que saber, eu acho que o principal é jogo de cintura quando tu trabalha com cliente. Principalmente dessa área que é uma área de vaidades, assim, as pessoas, elas adoram saber tudo de vinho, elas gostam de ser soberbas, assim, então é meio difícil. E algumas vezes pelo próprio... Às vezes o cliente não quer comprar vinho, né? Ele quer comprar ego. Então, às vezes é bom. Se é o que ele quer, se é o que ele quer, dá. Lá está certo, serve lá, abre mais outra garrafa, deixa ele ser feliz lá. Professor, Oi, pode falar. você já fez alguma harmonização com queijos brasileiros? Por exemplo, o requeijão da Bahia, que na verdade Não. aqui em outros locais a gente chama de queijo manteiga, e no Rio Grande do Norte é o queijo manteiga do Rio Grande do Norte, que é totalmente diferente de todos os outros. Queijo coalho, queijo canastra, sabe? Você já fez alguma coisa assim com esses queijos? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Eu já tive, assim, é que também, assim, trabalhar em órgão público é uma coisa meio limitante, né? A gente não tem todo um portfólio de queijos, e às vezes os que vêm, inclusive, não são bons, né? Teve uma época que vinha um parmesão que era um horror, assim, parecia um paralelepípedo, assim, era seco, e não tinha nada a ver com aquele parmesão curado, né? Porque quando a gente fala em parmesão, a gente tá pensando naquele parmesão que é meio granuladinho, assim, mais curado, mais aromático, parecia um queijo de colônia mais velho, mais duro e mais salgado. Mas eu efetivamente não tive como ir muito. Eu em casa já fiz algumas coisas, talvez sim, mas pontuais assim para mim, efetivamente. Mas infelizmente não, porque eu acho que é sempre uma boa, né? Isso aí na coquetelaria tem estado muito em voga, e na gastronomia também, né? Usar coisas locais, trazer gostos dali, porque o clássico todo mundo tem, nem todo mundo faz bem, é verdade, mas enfim, deveria. Coisas locais não tem. Eu acho, do meu ponto de vista, e aí eu vi que o Alexander perguntou se deveria priorizar vinhos nacionais, talvez. Se tu trabalhar para uma importadora, não, né? Se tu trabalhar para... Se tu tiver num restaurante no Vale do São Francisco ou no Vale dos Vinhedos, eu tenho certeza que sim, né? Eu acho que não faz o menor sentido tu pôr em voga outras coisas, né? Então, pode ser, sim. Pode ser. Eu vejo muito o pessoal harmonizando esses queijos bem pungentes com tintos muito encorpados. Foi bom tu comentar. E aí, Pode falar. isso me dá muita aflição, porque eu sei que tanino não dá muito bem com sal excessivo, que normalmente os queijos têm. E aí você tem um componente gordura. E aí uma vez eu fiz uma matéria falando sobre isso, e mesmo assim, falando com a menina que era especialista em queijos mineiros, que são muito pungentes, muito gordurosos e muito salgados, mas são deliciosos, assim, não vem ao caso, né? Ela tacava um vinhozão tinto junto, sabe? Um malbecão, um taná. E isso me dava uma aflição absurda. Qual é a tua, assim, vamos colocar assim num grau de potência de um parmesão não tão curado, assim, que ele ainda tem bastante gordura. Você acha que é uma boa situação?
Olha, eu trabalharia, o problema todo desses queijos com mais sal, para mim, realmente essa questão que incomoda, que fica metálico, incomoda, deixa o vinho com uma sensação mais travosa, mais tânica. Eu, particularmente, trabalharia ali alguma coisa que eu acho que vai bem, aqueles vinhos médios, não precisa nem ser os mais caros, inclusive, aqueles vinhos médios da Toscana, ali, que tu tem uma boa acidez, tu tem algum tanino, e tu tem ele menos frutado, menos, por exemplo, para um perfil mais Malbec, ele tem um perfil muito mais, ele tem, inclusive, uma coisa mais animal, tem, nossa, eu vejo quente muito com sangue, alguma coisa assim, que para mim funciona bem para esse tipo de queijo, que daí tu diminui a intensidade de tanino, aumenta a acidez para a gordura, no meu ponto de vista funciona bem. E eu sou bem franco de dizer assim, que parmesão não é o meu queijo preferido para harmonização. Por outro lado, o que tu dissesse é verdade. Eu costumo sempre dar engraçado que a gente vai se aposentar, assim, eu tenho que trabalhar mais uns 30 anos, eu acho, e daqui a 30 anos eu acho que se alguém for meu aluno de novo vai saber até a frase que eu vou dizer, mas é verdade, incrivelmente a gente sempre quando pensa em vinho e queijo, é tinto, né? E pode ser qualquer queijo branco, e é um horror, a maior parte dos queijos são muito mais, são delicados, qualquer brie, qualquer queijo aí de cabra é muito mais delicado, não é um vinho para queijo tânico, perdão, não é um queijo para vinho tânico. E veja que assim, ó, inclusive não é que a tua sensação não possa ser agradável com eles, eventualmente até é, que tem uma máxima aí de uma questão química puramente, que como tu tem muita proteína no queijo, somente para quem não gosta de vinho tânico, quando tu toma os dois juntos, parece que é tão gostoso o vinho, claro, porque você está despencando a sensação de astringência, né? A proteína do queijo está fazendo essa função, e não da tua saliva. Então, por isso que algumas vezes coisas aparentemente nada a ver, pode ser que as pessoas gostem. Não sei se, não diria que elas estão erradas, mas que talvez elas estejam perdendo muita coisa. Gosto do queijo, gosto do vinho. Isso é que nem ostra com ostra gratinada, né? Ostra gratinada não é que a pessoa gosta de ostra, ela gosta de queijo, né? Fica a ostra acaba ali. Acho muito gostosa, mas eu acho que ela valoriza pouco a ostra. E assim me parece nesses casos, em que tu põe vinhos que não sai mal a combinação, mas nada se destaca ali. O vinho perde, o queijo perde. E para queijos assim, para a maior parte dos queijos, inclusive esses que são um pouco mais, até um pouco ardidos aí, tipo Gouda, Reino, esse tipo de coisa, mais um motivo para ser vinho branco com uma acidez boa. Pega um vinho com uma intensidade um pouquinho mais alta, pega um vinho com uma acidez, eles são quase sempre gordos, né, não tem muita margem para ele ser tão magrinho, então, do meu ponto de vista, é muito melhor. Eu acho que branco, eu diria, sinceramente, se eu tiver que fazer ali, não gosto muito desse tipo de coisa, mas, eu preciso comprar um vinho, 2 vinhos, talvez, para queijos. Compre os 2 brancos logo. Talvez um mais estruturado, outro mais levezinho, preferência com boa acidez, a possibilidade de tu acertar é muito maior do que tu comprar um tinto. Isso é um fato. Tinto tu vai ter ali parmesão e meia dúzia de outras coisas com um sabor intenso. É interessante também, aproveitando esse exemplo, gorgonzola, por exemplo, é bom. Gorgonzola é uma coisa que a gente pensa assim, né? Isso deve ser para um vinho tinto pesadaço, né? Um queijo super forte, mas aí quando tu pensa, quando a gente destrincha, porque às vezes a gente fica muito com essa coisa também. As características viram forte, viram fraco, elas não viram assim, tá, mas o que ele tem efetivamente? Pô, ele é salgado, a gente não percebe tanto, porque ele tem aquele sabor forte, ele é salgado, ele tem um sabor forte. Ele é gordo, que talvez a gente não perceba tanto, exatamente porque o sabor forte dele é complicado. E aí aquela máxima lá de harmonização clássica de gorgonzola com vinho licoroso de colheita tardia, porque aí incrivelmente tu abranda aquele sabor intenso dele. Pro meu paladar, os mofinhos conversam muito bem entre si, ressalta aquele aroma típico, que é um aroma de mofo que numa parede seria detestável e que no queijo fica interessante, agradável. Tem uma acidez boa para limpar a gordura, e nesse sentido, inclusive, mais o Sauternes do que esses vinhos de colheita tardia, né? Por exemplo, pega esse da Miolo, faz muitos anos que eu não tomo, mas pega esse da Miolo, que é uva sobremadura, a acidez vai lá embaixo, né? Então ele acaba ficando até mesmo um pouco menos equilibrado, né? Mais açúcar para
tanto de acidez menor, e não tem essa propriedade para tirar, para interagir com a gordura. Então, no Sauternes, tu teria aí doçura para aplacar aquela coisa forte do queijo, tu teria acidez para aplacar a gordura, tu tem aromas que ficam interessantes, ressalta mel, inclusive, no vinho, e é uma das poucas harmonizações absolutamente paradoxal do ponto de vista de contrapor sabor intenso com sabor fraco. Aí tem que ser, só que aí, claro, a gente tem que fazer um parêntese, tá? Sabor fraco do Sauternes não é Sauvignon Blanc de mesa, não é Verdejo de mesa, não, é Sauternes, que tem um sabor extremamente intenso. Porque também não valeria ali, não daria para pegar um vinho suave qualquer ali de mesa, podia ser fino, até pode ser lá o branco da Almaden suave, porque aí não tem intensidade para isso. A gente entende que para aquele conjunto o vinho é bastante menos intenso, mas que ele se impõe, ou ele sumiria, tá? Eu particularmente acho o Gorgonzola com Sauternes a coisa que eu comeria. Se eu estivesse no corredor da morte lá, você tem um último desejo, eu acho que seria esse. Não, mas tem vários desejos também que eu teria, não sei. Eu acho que eu preferia que me matassem logo, porque eu preferia continuar vivo comendo. Se você tem mais alguma coisa para falar em queijos, mas eu realmente, sabe, eu acho que é incrível e às vezes, aquele tipo de situação que algumas vezes nem sempre tu vai conseguir conversar a língua do cliente, porque provavelmente ele vai olhar para ti e não vai entender porque tu tá pondo tanto vinho branco, mas, gente, a maior parte dos queijos tá muito mais para vinho branco. E quer ver outra coisa assim que eu gosto bastante? Pega Brie, pega Camembert, põe com um vinho branco de acidez boa, e pode ser assim, inclusive, não é bom que não seja um vinho muito intenso, é delicioso, é diferente, o queijo empapa menos, é literalmente aquela sensação de acidez, de ajudar a limpar, de tirar essa cremosidade, que vai muito melhor do que com qualquer... Eu não consigo enxergar um brie com vinho tinto, que é um queijo que tem uma intensidade, é mais ou menos o caso do Gorgonzola, se eu pusesse um vinho branco suave qualquer, porque tem um queijo que é suave, mas que se impõe no seu sabor, tem um sabor interessante, mas em relação ao vinho tinto, ele é bastante mais suave, né? Do meu ponto de vista, é uma loucura fazer isso. Falei, acho que 20 minutos aqui, mas tudo bem, vamos lá. Obrigada, professor. Nada. Se quiser fazer mais algum complemento, pode fazer que a gente vai discutindo. Não, eu vou perguntar depois, deixa o povo perguntar. Tá bem. Depois eu pergunto mais. Deixa eu acompanhar o chat aqui. Mas a Mariane disse que gosta de espumante ácido com chocolate. Nossa, eu acho que eu não conseguiria de jeito nenhum, tá? Realmente acho que eu não consigo de jeito nenhum. Nem com chocolate 70%, bem mais amarguinho? Olha, eu acho que a questão do chocolate aí, e inclusive quando tu começa a fazer exatamente a pesar ele em amargor, é que aí ele é pesado demais para o espumante, né? Às vezes a gente vê assim, esse tempo a gente estava comendo ostra e champanhe, assim, era um champanhe legal, e a gente via assim, pô, mas não era ostra, era ostra com alguns preparados, tinha uma que tinha balsâmico, eu acho, tudo mais, no Ostradamus, vale a pena, até vou anotar aqui. Acho que é um restaurante a se olhar o cardápio e a adega, que é espetacular. Mas o champanhe apanhava um pouquinho. E olha que era ostra, tudo bem que com alguns molhos, guarnições diferentes, mas apanhava um pouquinho. Então, particularmente, eu acho que o chocolate é agressivo demais para espumante. Eu vou te dizer assim, olha, que eu acho que tem alguma coisa que fica boa. Eu comprei uma garrafa e mandei quando eu cheguei aqui, mandei para casa da minha mãe, vou me encontrar com ela, não sei ainda quando, com a garrafa, e com a minha mãe também, as duas vão estar no mesmo lugar, do Bracchetto, que é um espumante típico, suave, tinto da Itália. Talvez seja uma ideia boa. Eu acho que esses Lambrusco doce é uma ideia boa, que não são exagerados em açúcar e que tem um pouquinho mais de intensidade. Hoje de tarde, em algum momento eu estava pensando nisso, eu tenho muita dificuldade de entender a harmonização de chocolate com vinho seco. Nisso eu acho que eu sou até, não é tão normal assim, eu ser tão clássico, mas nisso eu sou bastante clássico. Eu acho que eu vejo que se perde muito ali. Doçura é difícil, doçura
tira muito a característica, mascara muito a característica do vinho, inclusive faz ele mais desagradável, e faz ele não parecer nem vinho, é uma coisa assim que eu particularmente acho que não casa muito bem. Se vocês procurarem na internet, volta e meia tem algum editorial, alguma coisa assim, dizendo, harmonizar vinhos também, o chocolate também com vinho seco, eu tenho bastante dificuldade. Até porque eu ainda acho que a melhor das harmonizações com chocolate, de um vinho seco, não chega perto às clássicas de Porto, esqueci o nome daquele vinho, que é uma delícia, que a gente quase não tem aqui. Eu tô com a marca na cabeça, mas não lembro a denominação, mas a minha... Vamos partir boa que a gente consegue descobrir. Banyuls, pronto, lembrei, não precisei nem... Vários vinhos, Málaga mesmo, que para mim foi muito melhor. Tá? Eu particularmente não sei. Talvez as pessoas façam isso até para tentar chamar atenção, não digo num sentido ruim, mas propor uma coisa diferente. Mas olha, tem em alguns casos, para mim, time que está ganhando não se mexe. Esse é um caso que eu particularmente não tenho uma boa... não consigo entrar na onda ali do, olha, mas tem ressaltar isso, mas o vinho está prejudicado, e mesmo o chocolate é menos prazeroso na maior parte das vezes. Eu, particularmente, não gosto muito. Aqui eu já tinha comentado, deixa eu passar mais o chat aí. Sim, gente, olha só, uma coisa que eu sempre digo aqui, né, quando a gente fala em harmonização também, a gente precisa pensar que hoje está um calor insuportável aqui, tá, e às vezes 30 graus aqui com a umidade que há no sul, é pior do que 35 aí, de vez em quando, tá? Porque é abafado. Hoje eu devo estar vermelho até agora, sair na rua suave, todo... Será que eu pensaria nas mesmas harmonizações, hoje, tendo ali a possibilidade de pôr um vinho que vá bem com uma comida X, com um pouquinho mais de frescor, será que eu manteria um anterior com menos frescor? Provavelmente não, né? Isso, claro que muda. Da mesma forma se vocês, e aí não envolve vinho e comida, mas envolve vinho e pessoas, vinho e ocasiões. Se vocês estiverem na beira da praia, vocês não vão, muito provavelmente, ser felizes servindo vinho tinto encorpado, né? E o contrário também vale, se vocês estiverem na beira, na serra, no frio, em Gramado, provavelmente vocês não vão ser felizes servindo ali espumante, vinho branco bem gelado, né? Tem coisas que elas, claro, combinam, inclusive, com a situação. Não gosto do Jacan, detesto esse cara metido a cozinheiro de TV, mas teve uma frase dele, assim, que eu vi, foi a primeira vez, eu acho, que era a Perini, na época, que patrocinava, eu acho, e aí, então, foi no Vale dos Vinhedos. Não lembro, enfim, não, tinha várias empresas, eu acho que foi o Bravin que fez qualquer lance lá, mas não vem ao caso. E aí o Jacan, alguém estava cozinhando uma comida nada a ver, assim, com o tempo, ele disse, olha, a primeira coisa, quando eu vá cozinhar, a primeira coisa que faz é olhar a janela, não sei o quê, e é verdade, cara, você precisa ter um mínimo, assim, de flexibilidade e tornar as coisas mais agradáveis para o clima que você está, efetivamente é isso. Às vezes... não parecem, mas são coisas que se relacionam. Ver o pessoal que tinha eventos aí acontecendo quando se teve aí a clareza de que o Brasil estaria entrando numa pandemia. As pessoas precisaram ter um pouquinho de sensibilidade, reduzir o caráter festivo e começar a falar em solidariedade, coisa assim. Da mesma forma pensar o vinho para uma ocasião num lugar X, numa estação X. A gente precisa dar uma mexida nisso. E é engraçado, porque isso é muito pouco cartesiano, né? Isso não é uma coisa assim, que tu pega um guia, uma tabela, uma cruz aqui, olha, sol, feijão, vinho, não sei o que, chega numa resposta. Mas é uma coisa que tu tem que ir pensando, tem que ir sentindo, efetivamente. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. Sim, só para, eu tinha comentado, vale a pena retomar. Eu, por exemplo, se eu estivesse no Vale do São Francisco, como é que chamava aquele bistrô? Não sei se ele existe ainda, João e Maria Bonita, não recordo. Eles tinham um negócio que eu achava legal.
Primeiro que eles foram, segundo, eu não morava lá, evidentemente, segundo os locais, foi o primeiro restaurante que emplacou vinho e comida em Petrolina. E eles trabalhavam de um jeito muito legal, com os vinhos dali, né, que é muito óbvio, cardápio regional e vinhos dali, com ideias boas. Eu, particularmente, achava uma forma boa de trabalhar. Provavelmente vocês vão ter que dar uma atenção quando vocês estão próximos de regiões produtoras. Agora, se tiver Rio-São Paulo, é um pouco mais difícil, né? Rio-São Paulo é um público, algumas vezes aberto a vinhos nacionais, outras vezes não. Aí é aquilo, tu precisa sentir e descobrir se isso é uma boa para ti ou não. Evidentemente, toda vez que tu trabalhar com cardápio temático aí, gastronomia brasileira, italiana, francesa, o que for, provavelmente tu precisa dar uma atenção para esses vinhos, é um tanto óbvio na realidade. Independente de qualquer que seja o motivo da carta de vocês, nunca fechem ela completamente. Eu sempre dou um exemplo, talvez eu tenha comentado isso com vocês, já não tenho certeza. Em Bento tem restaurantes maravilhosos, todos eles de comida italiana. Ou pizza. E alguma coisa de churrascaria, algumas muito boas, inclusive. Aí, uma vez, na Valduga, o cara me pede uma dica de restaurante, eu tipo, olha, eu gosto bastante do Cantamari. Ele disse, não, sabe o que é? É que eu já estou uns dias aqui, eu não aguento mais comer comida italiana. Será que a gente não precisa pensar nisso também para vinho, né? Não é porque você está lá, no meio daquilo lá, que você não tenha que ter algumas coisas de outros lugares. Em número reduzido, provavelmente vão ser menos pedidos, mas é importante que você tenha, que você consiga atender tudo que é público. Esse assunto, inclusive, se relaciona com o da unidade passada, né? Eles são muito a ver. Cartas, degustação e harmonização são coisas que estão efetivamente juntas. Eu não gosto muito de parmesão, realmente. Eu acho ele. Eu adoro queijo, mas eu gosto dele talvez puro. Merlot não é uma ideia ruim, não. Porque tu não pode pesar, realmente tu não pode pesar muito em tanino, né? Porque ele é bastante salgado, ficaria ali um pouco agressivo. E também não pode ser levinho, né? Gamay, esses estilo Beaujolais Nouveau, provavelmente seria uma tragédia, né? Tomaria uma porrada do queijo, com muita certeza. Se alegra vocês, eu acho horrível isso, né? É que nem quando você vê uma BMW qualquer um tem, vamos pensar, uma Ferrari estragada na estrada, né? Você olha assim, o carro dele também dá problema. E se sente menos infeliz, né? Claro que isso nunca é um bom caminho, mas no presencial a gente não está conseguindo fazer a harmonização por causa de preço. Né, o orçamento foi lá embaixo e eram aulas caras. Na antiguidade, assim, existia um tempo muito legal na humanidade que as pessoas se tocavam, se beijavam e bebiam dos mesmos copos. Às vezes era meio nojento, até aquela cor meio babada. E existia... Nossa, gente, era bom demais. Uma aula de harmonização saía ali por alto R$1.000. R$1.000 só em vinho, tu botava ali. Eu botava os melhores para harmonização porque eu achava que era importante ter vinhos mais complexos, exatamente para tu trabalhar mais elementos do vinho. E o cardápio não era assim, frango assado, não dava, tinha que ter molho, tinha que ter guarnição, não saía barato, e era uma maravilha. Devia dar uns R$2.000 uma aula dessas. Mas, é importante dizer, isso aí também vocês não vão ter em ABS, na W7 vão ter talvez um pouco mais, mas vocês pagam por isso bastante, mas a ABS não tem, assim, um refinamento tão grande de cardápio, é difícil. E outra, a gente fazia normalmente quatro harmonizações, uma mais pontual ali para trabalhar, por exemplo, doçura com doçura, gorgonzola com roquefort, gorgonzola com sauterne e tudo mais, e outros cardápios harmonizados mesmo. E mesmo assim, nunca vai dar conta em 4 aulas. Precisaria de 10, de 20, de 30, isso aí precisa ser um hábito de vida, assim, precisa começar a prestar atenção naquela comida básica de casa, com o vinho básico de casa, e ver o que dá certo e o que não dá. Isso não é uma desculpa que eu uso, assim, para dizer porque agora a gente não tem dinheiro, isso é uma coisa que, mesmo naquela época, tinha que fazer, né? A gente não... Isso, né, não exime as instituições de fazer a sua parte, mas a instituição nunca vai dar conta de te formar do jeito que tu quer, e numa totalidade, né, isso chama vida, inclusive, né.
Sim, tem os parmesões que são um pouco mais ardidos, né? Até pela própria rancifica, tem alguns outros tipos de ácidos lá, propiônico, sobretudo, que é esse ácido mais picante mesmo. Que quando tem no vinho dá problema por isso, que deixa o vinho meio com cara de salgado. Porque não deveria ter. Eu gosto de queijo do reino. Eu só não gosto daqueles queijos muito fedorentos, porque às vezes é um pouco indigesto aquele fedor, assim. O gorgonzola com tinto tânico é uma coisa assim que eu não consigo olhar, assim. Eu vou dizer assim, para mim o gorgonzola é... Aliás, uma coisa que é importante, às vezes a gente não aprende com as coisas que a gente faz na vida, vamos dizer assim, normal. Vocês já repararam que o lombinho de porco é gostoso com doçura? Né, aqueles lombo caramelado, coisa assim. Será que a gente não consegue fazer um efeito parecido usando um vinho parecido? Diminuindo um pouco a doçura, pondo doçura para não brigar ali, um vinho doce com cardápio salgado, mas pondo talvez um pouco menos de doçura, trabalhando com vinho com um pouco de doçura, pode. Eu vejo o pessoal citando primitivo, professor, nessas harmonizações com molhos agridoces. E aí eu nunca provei. É uma boa? Nunca provou um primitivo ou nunca provou os dois juntos? A harmonização. Vou fazer uma enquete rápida. Eu vou ter que ir aqui para baixo para ver se vocês vão responder. Quem já provou primitivo? Uma. Tá. Podem continuar respondendo se quiser, mas a constatação número 1, aquela velha história do que a gente precisa conhecer para poder falar, né? E que realmente nunca dá conta de fazer em qualquer curso, por mais caro e por mais longo que seja. É um fato, tá? Por isso, tentem olhar para as coisas que vocês experimentam para aproveitar elas ao extremo. Vocês vão pagar igualzinho, né? Se custa 50, 90 ou 100, vai continuar custando 50, 90 ou 100, mas vocês vão aproveitar mais dela. Eu acho que é importante. Primitivo não costuma ser um vinho que algumas vezes ele vem, inclusive, no limite de açúcar, acaba virando demi-sec na nossa legislação, tá? Normalmente, sul da Itália, regiões mais quentes, uma uva que tem um frutado, e eu que não sou muito fã de vinho muito frutado, acho excelente. Primitivo tem volume, primitivo tem acidez mais baixa, mas ainda presente, e ele tem um toque adocicado, que com aquele corpo bom dele não fica enjoado. Eu acho, e uma leve sobrematuração que eu particularmente gosto muito de primitivo, e eu já falei que eu não gosto muito de falar dessas coisas de coringa, porque eu acho que isso é meio relativo aí do que é coringa, o que não é, mas é talvez um vinho tinto mais coringa para agradar pessoas. Digo por quê? Porque ele tem corpo que as pessoas que gostam de vinho encorpado gostam, ele tem doçura que as pessoas que gostam de vinho mais doce gostam, ele é intenso e amável, como diria minha avó, ao mesmo tempo, tá? É um vinho que eu gosto, e eu quase abri ali, quando começou a escassear, uma vez estava demorando para chegar uns vinhos nessa temporada lá na mãe, tinha um primitivo que ele quase, que eu achei que era um infanticídio abrir ele, mas ele quase foi, quase vai ficar, oi. O Rapariga da Quinta, o reserva especial, teria essas características aí também, tipo um coringa? É um vinho que eu gosto muito. O do rótulo preto. A Rapariga da Quinta. Reserva especial, do rótulo preto. Eu acho que ele tem menos... Eu acho ele mais sequinho, assim. Talvez iria bem. Eu vou te dizer assim, olha, que tem vários vinhos ali, ó. Alentejo, mesmo Lisboa, que às vezes eles ficam com uma... Às vezes não é nem açúcar, é só aquele aroma que te remete a açúcar, que podia ser, que pode ser. Eu vou dizer assim, faz muito tempo que eu não tomo Rapariga da Quinta, que era um vinho que eu gostava, inclusive, pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Isso. Pra mim, ele é um bom coringa. Só acho caro. Eu ia falar isso. Há anos atrás ele custava 70 ou mais barato, eu acho. Ele tá de 130, o do rótulo preto. Tá aí, mas é muito bom. A Adega Lentejana ainda, eu acho. A Adega Lentejana tem um portfólio muito bom de vinhos portugueses. Muito bom mesmo. Vários vinhos eu provava antes de saber que eram tão bons, aí depois você via em revista ali, super... como é que é aquele... Scalacelli, não sei, mas uns vinhos espetaculares. Espetaculares mesmo. Deixa eu voltar aqui no ponto que eu parei.
Onde foi parar aqui? Deixa eu achar o primitivo de novo. Primitivo de R$ 50, 55, 60 é bom? Não é o melhor, é aquela velha história, provavelmente não é o melhor, mas tem muita coisa boa. Eu vou dizer assim, ó, eu pessoalmente, para vinho italiano barato, eu acho que Chianti ele é um pouquinho, eu não gosto muito desse tipo de termo, assim, né, parece que a gente fica botando nós, os bons, contra eles, os que não sabem nada, mas ele é um vinho que ele te exige conhecer um pouquinho, tá? A primeira vez que tu toma um Chianti, eu acho que tu não acha a maior coisa do mundo. Somente se tu é mais acostumado ali com argentino, chileno, tu vai achar um horror. Ácido, naturalmente ácido, é assim mesmo. Quase nada de herbáceo, ele tem muito mais fruta de bosque, esse tipo de coisa, mas não é aquela coisa assim super ameixa. E médio corpo, assim, taninos firmes. Particularmente que antibom, para mim, não adianta ser muito barato. Primitivo, tu consegue comprar vinhos longe de ser aqueles melhores, mas bons. Outra coisa que eu acho que é bom de comprar barato, a Maroni não tem, falhou aqui. Professor, inclusive tem uma colega minha que fala assim, que tem uma escala de compras seguras por preço. Então, por exemplo, Eu não lembrei. Brasil, você consegue vinhos ali legais na faixa dos 40, a partir dos 40. Aí você vai para Chile, Argentina, você continua legal com esse preço. Aí depois vem Portugal, e aí depois vem Itália, para depois chegar na França, depois descer para... E eu falando assim, escala de preço versus qualidade, tá? Aí depois vai para a África do Sul e depois vai para Austrália e Nova Zelândia. É isso mesmo, assim, de qualidade? Já comento isso aí. Eu lembrei da uva, tá? Montepulciano. Montepulciano é outro que hoje não, nada mais custa 30. Hoje ficou engraçado. Como eu fui pra rua, eu acabei passando na frente do supermercado, deixa eu entrar ali e dar uma olhada. Precisava comprar água, nem água tinha em casa, eu não tô comprando nada para não ter muita coisa para levar quando me mudar. Mas viver sem água não dá. Com vinho, sem vinho tinha, água não tinha. Mas os preços estão uma coisa maluca, né? Eu não tinha visto assim ultimamente. Então, as minhas referências de 30, 40, elas estão 60, 70. Eu disse, pô, tá ficando difícil de viver. Mas o Montepulciano deve ainda hoje estar comprando ali a 50, 40 reais, bom. E outra coisa que eu acho que tem vinhos bons, só que é mais região quente, tem que gostar um pouco de uma certa doçura residual, a uva mais sobremadura. Sicília, né? Sicília tem vinhos legais. Aqui no Angelone, por exemplo, a 30 reais tu compra um vinho decente, um vinho de entrada, evidentemente, mas assim, muito, muito honesto, muito bem produzido. Professor? Oi, deixa eu só responder a pergunta da Paula. Sim. Porque senão eu me perco na hora. Obrigado. Eu achei coerente na maior parte das vezes, tá? Só que eu particularmente acho que a África tem coisas baratas e boas. Já não são as coisas que me agradam, mas competindo aí com vinho de 40 do Brasil, tu compra alguns africanos bons. A África tem uma certa facilidade para produzir uva, produz tudo, uma boa maturação, tem regiões mais frias, mais costeiras e tudo mais, eles conseguem ter uma boa diversidade e conseguem ter preços bons, tá? Então, Nova Zelândia, sim, é caríssima, né? Austrália pra gente chega caro. Só que uma coisa que eu gosto da Austrália, quase tudo deles não tem erro, né? Dificilmente tomar um vinho australiano assim, pô, tá, pode não ser o top, enfim, né, um vinho mais barato, mas eles costumam ser muito bons, tá? E eu sempre digo que europeu barato é uma coisa complicada. Eu prefiro não fazer isso, porque às vezes tu gasta 120 reais numa garrafa de vinho e ele tá longe de ser. Bordeaux barato, por exemplo, para mim é uma ofensa. Com exceção, esses dias eu provei um que eu comprei do Angelone, provei com a cara de nojo, assim, de puta merda. Excelente vinho. Não sei se tinha talvez alguma coisa de fermentação, temperatura mais baixa, maceração carbônica, porque ele estava com cara de Bordeaux, assim, um Bordeaux mais leve, estava muito agradável e custou menos de 50, 70, não sei bem. Mas é complicado, porque eles muitas vezes vêm com a cara, só vêm com um nome Bordeaux, porque são de lá e tudo mais, mas estão longe de ser como é um Bordeaux, né? Então, eu aconselho pouco. Agora, vinho europeu barato, realmente, é Espanha e Espanha e Portugal.
somente do sul, e aí tem uma lógica, né, daí, para os que não, para os inconformados do porquê que a gente aprendia um monte de coisas sobre solos e climas, mas isso é muito óbvio do porquê, né? Lá no sul tá tudo mais quente, tu produz com muita facilidade, tudo plano, então tu mecaniza tudo, o vinho é barato e é bom. Algumas vezes, pro meu paladar, e não é uma questão de paladar, evidentemente, muito sobre maduro, alguns vinhos, às vezes tu pega ali alguns alentejanos que já estão meio enjoados, assim, pro meu paladar, assim, acidez muito baixa, vinho que falta um pouquinho de equilíbrio, mas tu produz fácil e bem, e aí tu consegue comprar vinho de 30, 40 reais, muito bom. Alentejano é uma coisa que quase sempre eu tenho em casa, somente para aquelas pessoas que não conhecem vinho, mas que gostam de vinho. E eu não quero servir o vinho vagabundo, eu quero servir um vinho decente, que inclusive eu tome junto, né, porque eu não vou servir um e eu me servir de outro. Eu costumo ter em casa. E Itália, às vezes, Itália realmente, os baratos eu prefiro mais do sul ali, tá? Montepulciano, Sicília, porque os do norte não são tão fáceis, não são tão baratos, são mais caros, e Toscana para cima é tudo mais, normalmente tudo mais caro, e que não são tão legais, se forem baratos. Tu pega um Valpolicella barato, é sofrível, né? Assim, é um negócio ácido, sem graça, eu particularmente acho um pouco mais difícil. Mas eu acho que vai por esse caminho, né, do que eu tenho vivido, assim, do meu ponto de vista. Gutenberg, você quer... Sim, assim, é porque, professor, a gente às vezes procura vinho longe, muito hop, bom e tudo, e eu fiz uma experiência num vinho que eu já vinha namorando há tempos aí, né, e desconfiado. É o Salton, um corte que tem, acho que o Merlot, o Intenso, Salton Intenso, um Merlot com Cabernet. Um vinho muito equilibrado, muito bom, e eu paguei R$35. Então, assim, bom demais. Pelo preço, às vezes a gente compra vinhos mais caros e não são nessa qualidade. Uma observação que eu recomendo totalmente. Isso aí. Tem tempo que eu não tenho tomado o Intenso, tá? O Intenso já foi uma linha mais importante. E, na verdade, não é exatamente que ele rebaixou, né? Outros vieram mais acima. E o Intenso, como é que ele era no começo? Eu nem lembro quais eram os cortes, mas ele virou um vinho muito flexível dentro da Salton. Por exemplo, ele tem corte de regiões de vez em quando, dito no rótulo. Então, eles têm vinhedo na campanha e na serra, às vezes é uva de diferentes lugares, ele tem diferentes uvas, ele tem varietais, inclusive. Esses tempos eu quase comprei, não comprei porque eu estava cheio de vinho em casa, estava R$30, qualquer coisa assim, e me parece ser uma boa opção. E tu quer ver uma coisa, às vezes a gente tem, né, se tu olhar o número seco, tu não... O que é mais barato, 20 ou 30? É 20, né? Agora, tu compra um Classic, que deve estar mais do que isso, tá uns 28, 30, 35, ou se bobear até 40 no Intenso, tá tomando uma coisa que te entrega muito mais, ou seja, acaba saindo mais barato. O Classic é inviável. O Classic é complicado. Dos vinhos baratos, aí, eu gosto muito dos Almaden, não são vinhos pro meu, os tintos, o Taná tá muito legal, não tem cara de Taná, né, porque é mais leve, mas tá muito bem elaborado. Mas os tintos não são pro meu paladar. Os brancos, eu acho impecáveis os brancos da Almaden. Esses dias serão piadas. O que eu acho ruim é o Merlot. Eu acho péssimo. Né? O meu paladar. Mas os brancos realmente e o Taná eu suporto. O Syrah, um colega tomou, disse que tá muito bom, acredito também. Mas foi muito engraçado, porque esses dias fizeram um colega estava usando uns vídeos meus lá no IF de São Paulo, um que é aluno hoje, que é meu amigo, resumo do vídeo, não sei o que, o Almaden é bom, o Almaden é Riesling, não é o Riesling, é o Sauvignon Blanc que eu prefiro, mas realmente, é um vinho que eu costumo falar, porque eu acho que, pro valor que ele tem, entrega muito, eu não vejo uma possibilidade de falar mal daquele vinho. E mesmo dos tintos que não são do meu paladar, mas que eu consigo entender que eles são, para uma proposta de vinho de entrada, inclusive mais leve, mais complicado, eu vejo eles, perfeito. Eu ia falar alguma outra coisa que eu acabei esquecendo. Deixa eu seguir aqui no chat, se eu lembrar eu falo, esqueci mesmo.
era de vinho de entrada, qualquer coisa assim, mas realmente eu esqueci. Porto com gorgonzola, Érico, é uma harmonização clássica também, né? Na verdade, o Stilton, né, é o queijo que é muito parecido, né? Vamos lá. Eu particularmente prefiro o Sauternes, te digo por quê. E aí, claro, aquela história de gosto. Eu acho que o Sauternes combina mais por ele dar um refresco pro paladar ali, vamos dizer assim, dar uma folga, tirar um pouco daquela intensidade toda do gorgonzola, tá? O Porto fica na mesma vibe. E aí tá aquela história de a gente falar em elementos do prato e elementos da comida. Quando a gente vê ali, o Porto não tem acidez, mas tem álcool que ajuda aí a limpar a gordura. Tem uma boa intensidade, então eles combinam. E tem doçura para aplacar essa coisa de força do gorgonzola, né? Mas eu particularmente ainda prefiro o Sauternes. Outra coisa, por exemplo, Sauternes e o Foie Gras. Adoro o Foie Gras, mas eu acho que os dois, para mim, não conversam tão bem quanto o gorgonzola e Sauternes, mas é uma harmonização clássica deles. E um amigo meu disse que foi, quando teve na França, deu sorte de visitar a Sauternes no dia do Portas Abertas. O Portas Abertas é algo como uma boa parte dos vinhos abertos lá, um bloco de foie gras na mesa e você entra e come e bebe. Não é o que quiser, não é assim, né? Serve lá um copão, mas não paga, que o tradicional, habitual é pagar. Eu preciso descobrir a data e casar uma ida para lá, porque deve ser uma experiência boa. Aproveitando esse exemplo, uma coisa que é verdade, também se habituem a começar a perceber os vinhos quando vocês têm acesso a eles, porque vocês não precisam comprar necessariamente para conhecer. É claro que a gente não faz com o mesmo refinamento que a gente faz parando com uma taça, sentado e tudo mais, mas você vai numa feira, vai no supermercado, quando tem aquelas amostras de vinho, no copinho de plástico, você para e tenta tirar ali, ver o que tu lembra, e assim tu vai aumentando o teu cabedal de vinhos degustados, efetivamente. Eu levo anos fazendo isso, vamos ver. Quantos anos eu devo fazer isso? Ixi, olha, talvez uns 20. Um pouquinho mais, para o conselho tutelar não bater na porta da minha mãe. Mas faz tempo, e eu acho que não tenho, sabe, toda oportunidade que tem de provar um vinho, prove, e tente prestar atenção nele. Churrasco com espumante, eu particularmente não sou muito fã, né? Eu acho que é muito peso de carne para... Agora, o problema do churrasco, assim, eu francamente acho às vezes um negócio meio difícil de harmonizar, vou te dizer o porquê. Porque é óbvio que ele vai bem com um vinho encorpado, né? É muito óbvio que ele vai bem, né? Carne, normalmente, se tudo der certo ali ao ponto, ou seja, né, com sangue, com suculência, que vai bem com tanino, exatamente porque o tanino aplaca um pouco a astringência o caldo da carne aplaca um pouco a astringência, porque junta a proteína lá, igualzinho como acontecia com o queijo, e o vinho continua tendo um suporte bom, né, um equilíbrio bom. A questão toda, e aí a gente volta àquele ponto inicial, e a gente vê que essas coisas estão todas ligadas, é que no Brasil a gente quase sempre faz churrasco com aquele solaço, né, aquele calor, e eu acho que é um pouco indigesto ficar tomando tintão lá, pesadão e churrasco. Particularmente acho um pouco... Começa naquele suador, né? Porque é peso de botar o celular para carregar antes que eu fique sem bateria. E aí vocês ficam sem conexão. Então, esse é o meu porém do churrasco. E é o porquê talvez ele vá tão bem com caipirinha, né? Que também não dá para tomar demais, porque começa a dar uma suador. E sim, outra coisa que as pessoas costumam tomar com a cerveja, inclusive a cerveja mais sem gracinha, né? Nesse ponto de vista, eu não acharia que elas fariam pior, pelo contrário, até fariam melhor tomando com espumante. Tem uma coisa que eu acho ruim do churrasco com cerveja, que embora a cerveja refresque, a cerveja incha, né? Tem uma hora ali que parece um baiacu ali, de tanto ficar aquela sensação assim de empapuçado. E é muito engraçado, as pessoas, não sei, elas não conseguem perceber isso. E outro, o vinho tem mais, seja qual for, tem mais acidez, né? Então, tem uma certa... te ajuda num certo fluxo gástrico melhor. Na cerveja tende a ficar ali meio cansativo.
Tô continuando o chat aqui, vamos ver. A Rose disse que tem se esforçado para, além do gosto pessoal, perceber as características para informar. Isso é fundamental, tá? Eu acho que é bem importante isso aí, é um ponto fundamental. E sabe que, assim, alguns vinhos que eu hoje gosto muito, isso é que nem café sem açúcar, né? Uma vez quando eu gostava de café, assim, no princípio da vida era com 5 colheres de açúcar, né? Daí passou a ser 3, 2, 1, 0, e se bobear eu boto menos 1 colher de açúcar, porque o café é muito mais gostoso e muito mais expressivo sem açúcar. Professor? O café é bom. Deixa eu só concluir que eu já te passo. Mas eu acho que é importante a gente dizer isso, que algumas vezes a gente começa, coisas que são muito ricas, a gente começa não gostando delas porque efetivamente não está preparado. Não estou dizendo, Rosa, que necessariamente seja isso que tu disse. O que eu te digo é que realmente alguns vinhos que eu, no começo da minha vida, achava assim, nossa, que vinho esquisito, esse vinho não tem nem cheiro de uva, aquela coisa toda, hoje eu acho bárbaros. E parte disso é a gente tentar perceber ele como ele é, tá? Eu acho que é um esforço que te ajuda a conseguir avaliar as coisas que tu não gosta e ver se elas são ok ou não, né? Independente de tu gostar ou não, e mesmo te abrir para outras coisas que ainda não conhece e aparentemente não gosta. Acho que é importante. Pode falar. Eu poderia apresentar aqui um vinho, assim, que eu fiz uma experiência dele com um churrasco e foi muito, para mim foi uma das melhores. Vocês vão visualizar aí agora, da Rio Sol. Só um instante. Peraí. Rio Sol é outro exemplo de vinho que eu acho barato e bom. Aliás, eu já comentei isso mais de uma vez, né? Eu acho que a grande pérola do Vale de São Francisco é entregar vinhos baratos e de primeira linha. Esse daí aparece, esse reserva? Tá aparecendo aí para o pessoal? Então, esse vinho bonito, rótulo. Ele tem um corpo muito bom. Que eu não como. E assim, muito bom mesmo. Eu acho um pouco, o teor de álcool eu acho baixo, mas assim, ele harmonizou muito bem com carne vermelha, ao ponto. Show de bola. Não, acredito. E o preço, R$40. 40, não, 40 tá bem pago. 40 tá bem pago mesmo. Sim, não conheço o vinho, tô supondo ali pelo... Tá, mas vale a pena. Recomendo. Eu faço tempo, eu inclusive ando com vontade de tomar alguma coisa do Vale de São Francisco. Faz tempo que eu não tomo. Tempo mesmo. Vocês têm visto o Cabernet Sauvignon varietal daí? Tem diminuído, vocês percebem ou não? Cabernet não é uma grande uva para o Vale, né? Inclusive tinha alguns problemas de falta de acidez, falta de estabilidade, quase sempre a gente vai ver ela cortada funcionando bem, né? Desde aquele clássico da garrafa, que na época era meio litro da Terra Nova, era Cabernet Syrah, né? E Syrah sempre despontando como uma variedade boa para clima quente. Eu não terminei tua frase, Rose, deixa eu continuar aqui. Sim, e outra coisa, exatamente, o serviço sem oprimir o gosto do cliente, fato. Por isso que a gente precisa fazer esse esforço de ser, eu odeio dizer, não existe nada impessoal, só uma verdade, mas a gente precisa fazer esse esforço de ser imparcial no degustar para entender. E outra, eu aproveitar para dizer uma outra coisa, a gente precisa entender o que o cliente quer falar, tá? Essa semana o Manfroy estava dizendo que ele acha que a gente não deveria, não a gente, né, que a lei não deveria usar a palavra suave para doce. Eu concordo com ele. O mundo costuma dizer doce, né? Seco, meio seco, doce, a gente usa suave. E suave é uma palavra traiçoeira, porque o que não é forte é suave, né? A minha avó, por exemplo, quando ela falava que ela queria um vinho, ela tinha um gesto engraçadíssimo com a mão, assim, tudo para ela era, parecia meio Serginho Malandro, assim. Então, tudo que ela queria dizer, assim, suavizar, abrandar, o gesto era, não era assim, era enfim. Mas ela falava, às vezes ela queria dizer, eu gosto desses vinhos que são suavezinho, mas não são doces. Claro que ela estava querendo dizer macio, né? Não tem problema usar a palavra, não teria problema usar a palavra suave se a nossa lei não tivesse ela meio inadequada, tá? Mas tem que cuidar e a gente precisa conversar e entender a língua do cliente. E o suave que ela estava dizendo não era doce, não era ir lá na adega e pegar o primeiro doce que tinha e entregar para ela, né? Mas era, na verdade, um vinho mais macio. Provavelmente ali um Beaujolais Nouveau, alguma coisa assim, ia agradar, tá? Entender a língua do cliente é importante.
churrasco com vinho verde, eu tenho dificuldade de entender churrasco com vinho verde, tá? E outra coisa que eu tenho dificuldade, bacalhau com vinho verde. Vou te dizer o porquê, porque a maior parte das vezes eles botam aqueles Casal Garcia ali, que é um vinho muito gostoso, mas que é um vinho muito leve. Vinho verde tem uma infinidade de vinho, de estilos, assim. E eu, particularmente, acho que os mais velhos, ou os mais velhos, desculpem, os menos intensos, perdem para o bacalhau. Agora tem acidez para o bacalhau, as natas, uma coisa assim, eu acho que intensidade de sabor um pouco baixa. Não fica horrível, mas apanha um pouquinho. Uma coisa que é legal também na harmonização é tu chegar no match perfeito ali. Isso é interessante. Nunca. Ah, lembrei que eu ia falar aquela hora, que eu acabei esquecendo. Uma outra coisa que é verdade, às vezes isso deve passar com vocês também. Não tem um dia que tu quer tomar vinho branco e ponto, e vai ser churrasco, e vai ser feijoada, e vai ser não sei o que, vai ser o que for, e tu quer tomar vinho branco. Eu tenho dia que eu quero tomar vinho branco, tem dia que eu quero tomar vinho tinto, e sei lá, qualquer coisa levezinha. Tem dias que eu não quero necessariamente, inclusive, harmonizar e ver que é maravilhoso, que eu quero tomar vinho e comer comida, ponto. Não tem problema nisso. Claro, eu só não posso extrapolar isso e dizer, olha, harmonizou bem. Coma você também, cliente. Não. Não é esse o nosso trabalho. É a nossa fruição. Né? Golda para mim, branco, tá? Eu não usaria tinto. Eu acho que tem várias... Uma coisa que eu acho interessante do Golda talvez seja um exemplo que eu acho que tem um pouco de versatilidade. Vou te dizer o porquê. Ele tem um certo adocicado aí, um pouco adocicado, um pouco pungente dessas coisas de ácido propiônico, que eu acho que tu consegue tanto puxar com um vinho com um residualzinho de açúcar, tipo esses vinhos alemães, que eles são demi-sec, muito de levezinho, até vinhos mais secos, exatamente para quebrar um pouco essa ideia de doçura deles. Eu, particularmente, acho que é um vinho... Mas é aquilo que eu digo, tá? Golda, para mim, também poderia trabalhar ali com um pinot dos leves, não nada de encorpado. Mas um queijo que eu vejo muito mais para vinho branco do que para tinto. Podia pegar um pinot que tem uma acidez boa, que tem um corpo mais abrandado, era uma boa. Deixa eu só aproveitar, gente, eu lembrei de um outro exemplo aqui. Eu espero que eu não esteja falando muito rápido. Talvez eu esteja. São 8h15, não, acho que está indo bem. Não estou tão adiantado assim. O que eu ia falar para você? Só eu corto e eu esqueço. Sobre... Não lembro. Daqui a pouquinho eu lembro de novo. Desculpem. Eu cortei para não esquecer de perguntar se eu estava indo muito rápido e esqueci o que eu estava falando. Com chocolate amargo, eu nunca tentei, tá? Porque realmente, assim, eu tenho quase que uma certa... Eu não me nego a experimentar, tá? Eu acho importante, mas eu tenho dificuldade de compreender como uma boa harmonização. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, tá? Não se neguem as coisas. Não se neguem a tomar chalice. Precisa. Não se neguem a tomar o vinho que ficou velho. Não é tomar, não precisa tomar uma taça inteira, mas provar. Eu acho que a gente conhece vinho velho provando vinho velho. Eu fico meio irritado, assim, quando o aluno serve lá um vinho, e às vezes eu tenho que garimpar a garrafa velha, porque se tudo der certo, meus vinhos não ficam velhos, né? E a criatura, com as caras de nojo, não toma. Tá sujo? Não tá. Tá bom? Não tá. É importante, vai te dar desarranjo? Não vai. Toma essa porcaria. É assim que conhece. E isso é sério, tá? Olha só, a análise sensorial de leite, por exemplo, que é uma coisa meio... tu começa tomando desde leite azedo, coalhado, não sei o quê, e assim tu aprende a ser bom ou ruim. Não existe outro jeito. Então, eu particularmente acho que toda vez que eu tenho oportunidade de provar um vinho que não esteja conforme eu provo. E às vezes é aquele ranço, aquela coisa horrível na boca, eu provo 2, 3, 4 vezes, e realmente não tem como. Não procurando ver se ele tem como, mas procurando ver o que ele tem. Acho que é assim que se cresce em degustação.
Sim, mas não tem muito mal que a harmonização parta para um gosto pessoal se tu tiver se o teu gosto pessoal tiver algumas coisas que essa espinha dorsal de como harmonizar. Nesse ponto de vista, eu não vejo problema, tá? Agora, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de doce com salgado, é uma coisa que, para mim, é muito pontual. Eu não falaria... E eu vou dizer, se eu dissesse para vocês que está super certo, vocês iriam apanhar na prática, porque, realmente, a grande indicação de doçura é uma coisa muito restrita. A grande indicação é com doçura. Tirando essas coisas pontuais, assim, tipo gorgonzola com sauternes, ou com foie. Saudades do que não vivi. Ah, foi o tempo que era bom, isso era um tempo bom, tá, gente? Mas eu tenho uma saudade de tomar baba. Eu tinha um tempo que eu era muito chato, assim, eu não gostava. Eu tenho um amigo que é mais ou menos assim, então eu não dividia copo nem nada. Ai, gente, eu acho que a gente vive tão pouco, assim, que as pessoas são tão relativamente, né, parecidas com a gente, que eu acho que eu desopilei disso, assim. Eu não tomava, não, tem umas coisas que eu não gosto de fazer, não, essa garrafinha eu boto fora, né, não encho ela de novo, tô tomando ela nem a pau. Mas eu desopilei um pouco disso. Saudade de um evento de vinhos. Eu estava falando do primitivo. Sim, só retomando aquele comentário, Nova Zelândia, de fato, né, a média de entrada de vinhos deles é R$100. Não tem erro os vinhos da Nova Zelândia, quase nunca tem erro, mas são caros, efetivamente. Tem um Sauvignon Blanc com um cheiro de arruda, assim, quase muito típico, assim, bem nítido. Esse Sauvignon Blanc de clima frio tem arruda, bastante, tem muita fruta e tem arruda também. Trouxe vinhos da África por 20, 30 reais no ano passado. A África, eu nunca fui. Diz que é uma coisa maluca, né? Porque tu se sente rico, milionário lá, que visitar a vinícola é baratíssimo, é tudo meio liberado, diz que é tudo muito fácil, e o nosso dinheiro rende lá. Eu tenho muita vontade de ir para a África. Inclusive, estava aí, talvez, nos planos até as coisas acontecerem do jeito que acontecerem, né? Inclusive, tem umas diárias vencendo que, putz, é melhor não falar sobre. Sim, eu também, Tamara, eu acho que eles têm muitos, os vinhos africanos me agradam muito. Eles não estão, assim, no deserto da Argentina, e não são exatamente europeus. Eles têm muito acento europeu, tá? Vamos dizer, tem muito sotaque europeu, que a maior parte do vinho feito lá foi trazido por europeus, então são um pouco mais clássicos desse ponto de vista, mas com alguns toques modernos, acho vinhos quase sempre de bom corpo, uvas com boa maturação. Eu gosto muito de vinho africano. Inclusive, é um dos que eu cogito ali para quando eu quero pagar um pouco mais barato e tomar um vinho bom. Yellowtail para mim, não. Yellowtail para mim é um pouquinho mais sem graça, mas eu não acho ele ruim. E vou dizer que o preço dele é um pouco imbatível, né? Às vezes fica triste porque não consegue trazer tudo o que quer. Eu também. Eu quase sempre pago excesso de bagagem quando tem aquela franquia de duas de 32. Uma vez eu quase caí, assim, né? Aquelas escadinhas que sobe de metrô, assim, eu quase caí porque eu tive que puxar duas malas, e não queria deixar ninguém ajudar, que achei que ia me roubar. O cara, não, sai daqui e deixa minha mala. Mostrou as coisas boas daquela vez. Não, eu pago mais de 50 pelos vinhos. Uma coisa é verdade, né? Vinho, infelizmente, é caro. É um produto caro. Até pela forma como é feito e tudo mais. Mas eu, particularmente, tenho aumentado o meu preço médio, inclusive. Sim, eu gosto de doce, mas doce onde tem doce, não onde não tem. Eu também, café para mim, não. Café é sem açúcar. Chá, olha que engraçado, Érico. Chá para mim, daí aquelas coisas que a gente fala assim de gosto pessoal, né? Chá para mim, se não for base de chá preto, chá verde eu não gosto. Muitas astringentes. Chá preto tem sabor, eu gosto. Se não for, e se for infusão, na verdade nem chá deveria ser, eu gosto doce, porque aí realmente eu acho que falta a intensidade. Aí eu acho que o açúcar dá aquela cara de fruta e tudo mais, e dá volume. É bem pessoal isso meu, não gosto de chá sem açúcar, se não for chá preto.
ou um mate. Os desastres para além do vinagrete, alcachofra, cítricos no geral, né? O que mais que eu teria para dizer para vocês? O vinagre em si, que é mais complicado. Conservas, e basicamente por causa do vinagre. Deixa eu ver o que mais que eu lembro aqui de coisas que são difíceis. O próprio chocolate em si não é um elemento fácil, né? Quando a gente pensa no chocolate, a gente se seduz pela doçura, mas particularmente não percebe que ele tem bastante gordura, somente o do Brasil. Bastante gordura, bastante intensidade de sabor, por mais doce que seja, e bastante doçura. Ele é uma coisa complexa. Um espumante moscatel com chocolate, para mim, é fora de cogitação. Falta tudo. Falta intensidade e falta doçura para o moscatel. O moscatel vai ficar sem graça, literalmente. Então, para mim, chocolate é uma coisa que te exige pensar um pouquinho. O que mais que eu falaria de coisas difíceis? Sal, né, é um elemento complicadinho. E sopa, eu acho que é muito chato, sabe? As nossas sopas, as nossas sopas no Brasil, a gente trabalha muito com sopa, aquela coisa meio líquida. Fora se encontra muito mais creme, né? E creme tem intensidade, tem enfim, sabor mais profundo. Essas sopas base de água, nossa, aí arroz ou massa, que é aquela coisa que para mim só deveria fazer no hospital. Eu odeio sopa. Só deveria fazer no hospital. Ela acaba sendo muito leve, né? Frango, em grande parte das vezes, frango, arroz, massa, e um caldinho branco ali, e te requer um vinho no mesmo patamar. E aí esse vinho é branco, e aí tu te quebra a cabeça porque é quente a sopa e tu tá no frio, provavelmente, né, como em um pedaço aí do nosso país, se torna meio complicado. Eu tenho uma clássica harmonização para sopa que é Jerez. E isso tu vai ver tem sentido, até porque o Jerez não é um vinho que tu toma gelado, e tem uma intensidade de sabor boa, tem um sabor um pouco cansativo, que quebra um pouco com essa suavidade da sopa, eu particularmente acho uma boa. Mas eu, como não gosto muito de Jerez, esse é um daqueles, assim, né, que sai aquelas frases que eu não gosto, né, Jerez é um vinho que precisa ser compreendido. Primeiro, qual vinho não precisa ser compreendido, né? Todos eles. Mas, e também, Jerez não é um vinho para iniciantes. Mas, olha, tem anos que eu tomo Jerez e não é meu paladar. Não é meu paladar. E vamos entender que Jerez é um vinho estragado que deu certo. Tanto quanto espumante, né? Então, e eu não gosto muito daquela coisa de ranço. Raramente, eu tô com um Jerez que eu gosto aqui em casa, que é o Fernando de Castilla, que eu acho interessante, uma manzanilla deles, mas fora isso, eu não faço questão. E acho estúpido a gente... Eu faço questão de provar, não faço questão de tomar. Eu acho estúpido achar que a gente precisa aceitar tudo que tem, né? Tem coisa que a gente não gosta, ponto. Eu tenho uma amiga minha que ela não gosta de vinho mais velho. Eu adoro vinho mais velho. Eu acho que já falei dela para vocês, provavelmente. Ela sempre abre os vinhos para mim muito novos, muito bons, mas que para mim iria muito mais adiante. E volta e meia ela abre vinhos mais velhos e eu fico muito feliz que ela não gosta. Eu não fico feliz que ela não gosta, mas eu fico feliz que sobra para mim, né? Eu levo para casa e tomo um vinho bom e bem evoluído. Tem um problema que ela não gosta de vinho, não gosta de vinho muito evoluído? Não. Não. Eu particularmente acho que ela sai perdendo, mas ela não gosta e não faz questão. E tudo bem. Olha aquela boa tomadora de vinhos de qualidade e de boas características. Mas eu acho que dos difíceis que eu lembro são esses, assim, de relance. Qualquer coisa dá uma pitada que eu tento destrinchar. O Yellowtail é o australiano, não é sul-africano, é verdade. Pinotage é gostoso, né? Eu gosto. Sabe que a gente tinha, fazendo um parêntese cultural, tá na hora de a gente dar uma paradinha. Eu vou tentar zerar o chat para a gente voltar, pode ser isso? A gente dá uns minutinhos. Mas, que hoje são 3 horas, eu acho meio cansativo, né? Mas o que eu estava falando aqui, por que eu pareça, aproveitando o gancho de Pinotage, nós tínhamos Pinotage no Brasil, e com relativa qualidade, porque a Forestier
apostou em pinotagem e plantava em Garibaldi. Mas hoje é uns vinhedos, não posso dizer que abandonados, mas usados para fazer um vinho qualquer. E até porque alguns tinham vírus e tudo mais. Mesma coisa era o Alicante deles, tá? O Alicante deles era terrível. Isso eu devia ter falando isso aí aqui, mas agora foi. Mas os clones muito ruins, não tinha jeito. Ácido, tremendamente. Só servia para dar cor mesmo. Suave dá essa ideia de ser o contrário do astringente, mas é como eu comentei, né? Por lei é doce. Aliás, aproveitando aqui, outra coisa que é importante, de terminologia de degustação aqui no Brasil. Suave e doce é a mesma coisa, tá? Aí as pessoas confundem, porque tem vinho doce natural, que ele é doce sem adição de açúcar, mas é doce, classificado como suave, sem problema nenhum. Com processo, com vinho suave, ser o vinho de mesa adicionado de açúcar, não tem nada a ver. Suave equivale a doce, para a nossa realidade, infelizmente. Sim, eu adoro tomar amigos que gostam de vinho branco. Às vezes aliás, eu tenho que botar um vinho branco a gelar. Tá um calorão. E fazia tempo que eu não tomava vinho branco, o Rio Grande do Sul estava frio, eu ando louco para tomar vinho branco. Pinot dá certo com atum em comida japonesa? Acredito que sim. Porque tu pôs um pouquinho, mas os pinots bem levinhos, tá? É outro parênteses que eu faço, eu já falei em outras disciplinas para vocês, essa mania que as pessoas têm, que eu acho um horror. Que tal variedade é leve, tal encorpada. Primeiro que elas põem uma hierarquia ali que eu não entendo, porque, assim, francamente, entre Merlot, Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, pode ser que eles se equivalham, tá? Não dá para pôr numa escadinha. Às vezes, costumeiramente, Merlot é um pouquinho menos, Pinot costuma ser bastante menos, mas tem Pinot muito encorpado. Então, eu sempre tenho esse cuidado de dizer, sim, o Pinot daqueles bem levinho, aqueles bem Novo Mundo, aqueles bem, inclusive, mais baratos. Eu acredito que Professor, uma vez eu estava no Chile, e aí eu esqueci o nome é uma vinícola que fica bem pertinho ali, mesmo dentro de Santiago, não é nem fora, assim. Eu vou lembrar depois o nome. Provavelmente. Não é Macul, não, é outra. É uma pequenininha. O que mais que tem lá dentro? Tinha mais uma. Um do Haga? Não, peraí, que eu vou. Daqui a pouco eu lhe digo qual foi. Funciona igual para mim, né? Tem que dar um tempo, daí a gente lembra. Pronto, vamos lá. Daqui a pouco eu lhe digo. E aí, o que aconteceu? Eles fazem um Cabernet que eu não sei. Assim, acho que eles deixam com baixíssima maceração, ela não me explicou direito. Uma coisa aqui, eu sei que com maceração mais rápida, né? E aí o Cabernet tava super levinho, tanino super macio, ele tava até com a cor bem mais clara do que um Cabernet ali daquele Vale Central de Santiago, né? Que eles têm uns Cabernet super carregados, assim. A terra do Cabernet, exatamente. E aí eles estavam com esse... E aí a enóloga não, a pessoa do atendimento falou, não, é porque aqui é uma região mais fria, e aí não incide tanto sol na casca da Cabernet, então naturalmente ela vai ficar um pouco mais... O Cabernet vai ficar um pouco mais leve. Eu acho essa explicação meio doida, porque ali nos arredores, né, a não ser que realmente seja uma escolha das outras vinícolas macerar bastante. Mas o que eu queria dizer é que ele era tão leve, um Cabernet tão gostoso para o meu paladar, que eu não gosto, assim, sempre de vinhos tintos tão carregados, é que ele foi servido depois de um Chardonnay da vinícola, porque o Chardonnay era muito mais encorpado do que esse Cabernet. Eu vou te mostrar, eu vou buscar aqui qual é a vinícola e os nomes dos vinhos para te passar. Mas na degustação da vinícola, a gente bebeu primeiro o tinto deles e depois a gente tomou o Chardonnay, porque o Chardonnay era muito mais encorpado. Achei ousado e acho possível. Eu acho que eu sempre digo, naquelas ressalvas que a gente tem que ter, porque senão a gente fica sempre assim, o branco é sempre antes do rosé. Não, mas tem rosé muito mais leve. Eu já cansei de fazer degustação que eu botava o rosé antes, porque não fazia o menor sentido. Você botar contra um Chardonnay de 8 meses de carvalho, seguir com o rosé. Pô, no contrário? Sim, pode ser. Agora, mas realmente é uma situação que eu nunca vi, assim, um tinto conseguia, assim, ser tão mais leve do que um branco. Agora, a explicação dela não me convenceu muito.
que é muito Nem a mais, mim. é uma definição de, porque assim, ó, porque a uva pouco madura, ela tem tanino e tanino ruim. O Manfred estava falando disso essa semana, inclusive. Então, Ó, tu a não vinha é te Aquitânia, tá, professor? Ah, Vinha tá. Aquitânia. Tu não te livra de ter tanino, é uma decisão de vinificação, né? Maceração mais curta, temperatura mais baixa, alguma técnica específica. E eu separei aqui um exemplo de vinho que é bem isso que a gente estava falando, porque não adianta tu falar que taná é isso. Depende. O taná da almadenha é bastante mais leve. Equivale aí a o quê? Um merlot médio, só que uma média do taná é altíssimo de corpo, né? Então nem sempre é. A questão, as decisões enológicas variam, influenciam o vinho que tu tem. Mas tudo bem, realmente é o normal do taná esperar que ele seja um vinho bem encorpado. Esse vinho que eu botei agora no chat, ele é um vinho de Rioja, 100% tempraninho, a menos que tenha mudado, que é um vinho super leve, que tem um corpo gostoso, que tem um volume agradável, mas que não é extremamente tânico, porque é um vinho de maceração carbônica, bastante fruta, um vinho agradabilíssimo, assim, para dia mais quente, para tomar um pouco mais refrescado, e é de tempranillo. A mesma que produz em Rioja mesmo vinhos para 10 anos, 20, 30. Então, isso é bastante relativo. Sempre faço questão de ter essas ressalvas. E aproveito para fazer mais uma vez uma ligação com aquelas coisas que a gente falava lá e que pareciam obtusas e desnecessárias, né? Não, tá aí, a gente precisa entender o que é maceração carbônica, por que esse tempranillo é diferente daqueles mais clássicos. Deixa eu ver o que a Fátima disse. Quiche de queijos. Sim, eu iria no espumante, tá? As tuas duas ideias estão boas, mas eu iria talvez até no espumante. Vou te dizer o porquê. Valorizar um pouco de acidez, porque quiche tem uma massa meio gordinha, né? Queijo provavelmente vai ser queijo mais leve, então não adianta tu pesar muito ou pensar num tinto. E acredito que aquela sensação mais cremosa seria legal com uma acidez boa. Acredito que é isso aí, tá? Nada de branco muito pesado. Chocolate com pinotagem é aquilo que eu te falei, tá? O chocolate, eu prefiro até como é que é. Não sou capaz de opinar sobre isso, porque realmente eu acho meio complicadinho. Mas é importante, o Manfred estava dizendo, não foi essa semana, foi uns meses atrás, bem isso, que quando ele foi para a África, teve uma vinícola que fazia degustação de chocolate, que o vinho dela era degustado com chocolate. Eu acho uma tentativa interessante, mas eu volto a dizer, assim, o Manfred disse que também tem um pouco de dificuldade de ter essa compreensão, mas que tinha combinações interessantes. É claro que pode ter, sim, né? Mas eu particularmente acho não tão deliberadamente, assim, vai dar certo, mas possivelmente tem coisas que dê certo. Eu vou te dizer que um primitivo com chocolate numa dessas era uma ideia boa, eu nunca tentei. Não foi disso que tu falou, né, que as pessoas botavam primitivo, né, Paulo? Eu acho que não. Mas realmente era, pegar essa coisa, assim, de ter um pouco de dulçor. Não, o primitivo era com sei lá, costelinha barbecue, sabe? Então, Tá. carnes com molhos adocicados. Tá. Mas eu vou te dizer que eu acho que é uma ideia interessante a se pensar para um chocolate. Uhum. Professor, posso te mostrar os vinhos? Eu achei quais eram. Claro. Peraí, eu vou compartilhar aqui. Peraí. Cancela, desculpa. Para dar um tempinho para vocês aí. Vou respondendo a Beatriz, enquanto que vinho branco de barrica vai vir com peixe branco. Tá, mostra que eu já... Esse aqui é o Lassuli. Sério? E, Puta, mas R$60 é difícil para tomar um vinho leve, né? Pois é, mas ele era. Depois eu vou te mandar o vídeo que eu fiz lá. Aí o outro, deixa eu compartilhar outra tela. Era exatamente esse? Porque olha só, eles Era exatamente esse, ele foi bebido primeiro, eu juro. Eles descrevem como encorpado e como 16 meses de barrica. Putz. Pois é, eu acho, não sei se a gente pegou do ano, eu não sei. Aí agora eu vou compartilhar o outro. Que você acha, esse é o de 299, também é babado esse. Conseguindo ver? É bom, é bom. Uhum. Então, tomamos esse depois. Quanto tempo de madeira, será? Ai, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem. Vinificação. 12 meses em carvalho francês. Aí tu tá aumentando as coisas, é possível. Eu só estranho a descrição que eles fizeram do outro, né? Não sei se eles trocaram a filosofia do vinho, porque ele é bastante distinto, mas
Vamos pensar que é um vinho bem leve, numa dessas, e eu nunca tentei, efetivamente. Nunca chegou para mim uma oportunidade dessas. Mas, Eu acho que eles quiseram fazer um Cabernet, apesar de tudo isso, alguma coisa talvez na maceração, professor, e aí eles não falaram, que aí deixou o bichinho bem leve, sabe? E ele era, a cor dele, eu vou te mostrar, não, tinha uma cor de tempranilho, assim, sabe? Era diferente. Falar em cor, eu lembrei de outra coisa que eu ia dizer. Pronto, lembrei de tudo que eu tinha esquecido, mas olha só, esses dias eu caí num vídeo qualquer aí, não lembro porquê, não lembro que canal que era do YouTube, daí tinha uma sommelier falando sobre, que vinho, a frase foi essa, tá? Que vinho mais claro, menos tanino, mais acidez, era quase como uma equação, assim, e, gente, não tem nada a ver. Tem questões de genéticas da uva, tem terroir, né, tem climas que trazem mais acidez, tem uvas que tem muito tanino e pouca cor, isso é uma bobagem, pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça, se alguma vez tiveram, tá? Mas se não tiveram, que bom, se tem, tira. Isso é uma bobagem tremenda, não existe isso. Há uma relação, assim, de casualidade, vamos dizer assim, que muitas vezes os vinhos menos coloridos são menos encorpados, sim. Esse Cabernet que tu falou, a gente está chegando numa lógica aqui de um vinho com menos maceração, portanto, menos cor, e aí tudo muito menos, né? Menos tanino, mas isso não é uma lógica universal. E outra, a acidez não variaria, tu podia ter um vinho com acidez alta ou baixa, que ele ia continuar alta ou baixa, se tu macerasse mais ou menos. Então, tem que ter cuidado, que você tem muito essas frases baratas, assim, e mal postas, efetivamente. Vamos dar um tempinho? Até passei, 1h40, a ideia era ter ido 1h20, a gente se empolgou, foi indo, quase não tinha pergunta, né, e aí veio um monte, que bom. Já preparem as perguntas do próximo bloco. Então, eu vou interromper aqui para a gente ficar quanto tempo? Uns 10 minutos, pode ser? 45, 20? Tá bom, vamos para 20, então. Eu vou interromper aqui e a gente retorna na sequência. Então, 9 horas a gente retorna. Boa janta para quem for jantar.